Prezados amigos, o nosso abraço fraterno, o nosso carinho, o agradecimento a Jesus por essa noite de reflexão, pedindo aos espíritos amigos que nos envolvam em energias de paz, de força, de coragem, para enfrentarmos as dificuldades dessa jornada. Ótimo. Diante de acontecimentos que cada vez nos deixam mais perplexos, mais assustados, às vezes até mesmo temerosos, diante do que assistimos, do que ouvimos, do que vivenciamos. Mas não podemos nos esquecer de que Jesus está no leme. Jesus é o governador espiritual da terra, e dias melhores virão para toda a humanidade, quando nós abandonarmos os vícios e a nossa inferioridade e passarmos a considerar um pouco mais o sentimento das outras pessoas, as necessidades das outras pessoas. Haroldo Kushner é um teólogo judeu muito bem sucedido, autor de mais de uma dezena de obras. Todas foram best-seller nos Estados Unidos. Há mais de 40 anos, o rabino Haroldo Kushner é responsável por uma bela congregação israelita em uma grande cidade dos Estados Unidos. E ali ele assessora espiritualmente cerca de 600 famílias judaicas. Essa experiência deu a ele a autoridade para escrever e pregar com muita sabedoria. Certa feita ele chegava à sua congregação, quando esperava na antessala um rapaz de 20 e poucos anos, de nome Paul. Ele conhecia Paul da própria comunidade. Ele era filho de um dos mais influentes membros da sinagoga. Paul era um rapaz típico de sua época. Cabelos compridos, roupas coloridas, calça jeans, tênis surrado. Os dois se cumprimentaram, sentaram-se. E Paul então tomou a iniciativa e disse ao rabino Kushner que ali estava para despedir-se. Contou que ele havia ingressado na universidade. E na universidade ele havia aprendido muitas coisas. E as coisas que ele havia aprendido lá lhe deram a convicção de que ele não precisava mais de religião. Ele estava convencido de que bastava crer em Deus. E como ele acreditava em Deus, nunca mais voltaria à sinagoga. E começou a dizer para o rabino o quanto tinha sido enfadonha a sua formação religiosa. Quando ele comparecia em companhia dos pais, nos cultos, nos sermões, como aquelas palestras eram tão distantes da sua realidade, como aquilo que lhe era ensinado na igreja não o tocava, não o sensibilizava para a mudança. Ele então foi julgando uma série de questionamentos. Para que, rabino, tantas e tantas igrejas, templos, sinagogas? Para que livros e mais livros que falam a mesma coisa, se o importante é acreditar em Deus? A conversa estendeu-se por cerca de 1 hora. Os dois despediram-se. Conta o rabino Kushner que Paul concluiu o curso da universidade, mudou-se para outra cidade, casou-se, trocou a calça jeans por uma calça social, o tênis por um sapato, e continuou frequentando a sinagoga tal qual o pai e o avô. Mas aquela reflexão levou-o a uma meditação muito profunda. Nunca ninguém tinha lhe dito assim, de sopetão: eu não preciso da religião, eu acho as religiões dispensáveis. Realmente, pensou ele, os últimos anos não haviam sido muito felizes para as religiões tradicionais. Quantos escândalos envolvendo figuras importantes das mais diferentes religiões da terra, escândalos sexuais, inclusive na área da pedofilia. Quantos escândalos financeiros comprometendo indivíduos que deveriam dar o exemplo de moralidade, de honestidade, e eram os primeiros a corromper, a se vender em benefício de ganhos materiais. Quantas religiões haviam aberto a porta para o interesse comercial, preocupadas apenas em explorar a sensibilidade dos fiéis, tomando tudo o que lhes foi possível. Em outras religiões,
os discursos excessivamente teóricos, onde as falas não tinham nada a ver com a necessidade das pessoas, onde ficavam buscando histórias antigas, que mais pareciam histórias de carochinha. E ele então se lembrou de uma anedota que os judeus gostam muito. Era um garotinho que chegou em casa após uma aula na sinagoga, na manhã de domingo. E a mãe perguntou: e aí, filhinho, o que é que você aprendeu hoje lá com o rabino? Ele disse: ah, minha mãe, eu aprendi sobre a fuga dos judeus do Egito. E a mãe: mas que coisa importante, me conte, como é que foi? Ele conta: ah, minha mãe, foi o seguinte: quando Moisés descobriu que ele também era judeu, começou um movimento revolucionário. Começou pelos sindicatos, depois criou uma ONG, e a politicagem era tão grande que o faraó não aguentou e disse: sumam-se daqui. Mas depois o faraó se arrependeu. E quando os judeus estavam próximos do Mar Vermelho, os exércitos foram chegando. Aí, mamãe, Moisés tirou o telefone celular e fez 2 ligações. De repente chegou a Força Aérea de Israel e dizimou os exércitos do faraó. Logo depois chegou a Marinha de Israel e construiu uma ponte móvel sobre o Mar Vermelho. Eles então atravessaram e chegaram à Terra Prometida. Quando ele terminou, a mãe arregalou os olhos. Mas foi isso que o rabino ensinou para você na igreja? Ele disse: não, mãe, não foi exatamente assim. Mas se eu contasse para a senhora do jeito que ele ensinou, a senhora não ia acreditar. O rabino Kuzner então decide escrever um livro e dá a esse livro o título Quem Precisa de Deus. Logo na introdução, ele conta a história de um judeu que havia recebido um telegrama urgente. O telegrama lhe dizia o seguinte: morreu um parente seu muito próximo. Ele deixou de herança um belo tesouro. O que você tem que fazer é procurar a primeira sinagoga que lhe será esclarecida. E ele, rapidamente, foi à sinagoga e lá o rabino lhe disse: é verdade, morreu um parente seu, não muito próximo, mas seu parente, chamava-se Moisés. E o tesouro que ele lhe deixou são os ensinamentos religiosos, que você deve estudar e aplicar em sua vida. A tese então do livro do rabino Haroldo Kuzner é essa: nós temos um tipo de fome que nenhuma iguaria da terra é capaz de saciar. Viver não é apenas comer, dormir e fazer sexo. Nós temos outras necessidades. Sobretudo, a necessidade de um significado para a nossa vida. Nós precisamos entender que tudo isso que está aí faz algum sentido. Tem algum sentido profundo. Tem uma razão importante de ser. E ele então diz no livro de forma poética: a finalidade das religiões é treinar os nossos olhos para identificarmos a realidade das coisas não vistas. E o Espiritismo, minha gente, se identifica por inteiro com as propostas do rabino Haroldo Kuzner. A finalidade das religiões em geral e do Espiritismo em particular é essa: treinar os nossos olhos para que nós possamos enxergar a realidade que os olhos não conseguem ver. As religiões têm o papel de fornecer a todos nós elementos teóricos, para que através desses elementos nós possamos entender que existe um significado para a nossa vida. E a partir desse significado, nós tenhamos elementos práticos para vivermos de forma melhor, para sermos pessoas melhores. E nesse particular, eu me reporto a uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec inseriu no capítulo 16. Trata-se de uma mensagem mediúnica assinada pelo espírito Pascal. Provavelmente trata-se do grande matemático e pensador do século XVII. Mas nessa mensagem assume para nós um interesse todo especial, porque Pascal vai dizer o que é que nós viemos fazer aqui na Terra através do mecanismo da reencarnação. Porque é uma pergunta que nós nos fazemos. Ora, se nós somos seres espirituais, se existe um mundo espiritual que pré-existe a esse, que sobrevive a esse, que não depende desse, por que é que nós, de tempos em tempos, mais ou menos uma vez por século,
deixamos esse mundo que é a nossa pátria real e assumimos uma constituição física, um corpo que adoece, que envelhece, que morre. Qual o sentido de tudo isso? E Pascal então vai dizer, de uma forma bem didática, que nós reencarnamos para fazer duas coisas. Primeira coisa, desenvolver a inteligência. Segunda coisa, purificar o sentimento. Allan Kardec já havia se referido a isso em O Livro dos Espíritos, na Lei do Progresso. Kardec já havia dito que a finalidade das reencarnações é o progresso humano. Havia dito que nós evoluímos por nós mesmos. Havia acrescentado que nem todos evoluem da mesma forma, nem na mesma velocidade. Havia dito que evolui mais rapidamente aquele que mais se esforça. E finalmente que existe um progresso intelectual e existe um progresso moral. Em nossos dias nós temos observado determinado avanço na ciência que procura identificar no cérebro humano as diferentes áreas que são responsáveis por essas faculdades humanas. A ciência já localizou, por exemplo, a área do cérebro responsável pela fé. Já sabe onde está no cérebro a região das decisões morais e muitas outras. Porque, na verdade, seria como se nós possuíssemos dois cérebros ou duas mentes. Em uma mente está a inteligência, na outra mente estão os sentimentos, as virtudes, as qualidades morais. A respeito da inteligência, os últimos estudos são revolucionários. Não se pode mais falar em inteligência, e sim em inteligências. Porque, na verdade, a inteligência não é uma, são múltiplas. Hoje nós sabemos, não se pode dizer fulano é super inteligente, sem designar a que inteligência estamos nos referindo. Como ninguém é absolutamente ignorante, porque todos possuímos uma ou outra forma de inteligência mais aprimorada. Alguns autores falam em 20 tipos diferentes de inteligência, outros em 12. Quem mais tem estudado em todo o mundo o processo da inteligência humana é um psicólogo, professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Chama-se Howard Gardner. Há mais de 20 anos o professor Gardner só estuda esse tema. Publicou mais de 20 livros. Segundo ele, existem 8 tipos básicos de inteligência. Curiosamente, só 2 desses tipos podem ser medidos pelos testes de QI, que no passado nós dávamos muito valor. Há 20, 25 anos, os pais mandavam os filhos ao psicólogo para ver o seu QI. E se desse um QI alto, não é? 120, 130, comunicava para a família toda. Mas se desse um QI de 90, 95, ninguém ficava sabendo. Hoje não se fala mais em QI. É um teste absolutamente superado. Por quê? Porque ele só avalia 2 tipos de inteligência. A inteligência que Gardner chama de linguística, de Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, e a inteligência abstrata, do pensamento lógico, do raciocínio, dos físicos e dos matemáticos. Os 6 outros tipos de inteligência não podem ser medidas por esses testes. E quais são elas? A inteligência espacial, dos artistas plásticos, dos decoradores, dos arquitetos. A inteligência musical, de Chico Buarque, Milton Nascimento. A inteligência corporal, de Pelé, Zico, Hortência, Paula, Oscar. A inteligência naturalística, que dá ao indivíduo a habilidade de entender os fenômenos naturais. E 2 tipos de inteligência que interessam a nós espíritas. A inteligência que ele chama de intrapessoal, que dá ao indivíduo a habilidade em conhecer a si mesmo, em estudando as próprias habilidades, as próprias tendências, as próprias emoções, saber conviver com ela. E a inteligência interpessoal, que dá ao indivíduo fino trato na convivência com as pessoas, que faz do indivíduo aquele campeão do relacionamento pessoal, aquela pessoa que está bem com todos, que sabe se safar nas situações difíceis. O outro psicólogo, formado em Harvard, Daniel Goleman, se apropriou dos 2 últimos tipos de inteligência de Gardner, a intrapessoal,
e a interpessoal e apresentou o conceito de inteligência emocional. Escreveu um livro de 350 páginas, que foi best-seller no mundo inteiro. Nesse livro, Goleman prova que o maior responsável pelo sucesso de um indivíduo na vida, seja na vida profissional, familiar ou social, não é, nem de perto, as inteligências linguísticas e abstratas, medidas pelos testes de Gauss, e sim, a inteligência emocional. E ele cita no seu livro um exemplo prático, real, que é muito ilustrativo. Em um ônibus superlotado, entra de repente um cidadão visivelmente alcoolizado. Ele é alto, 2 metros de altura, forte, está irado, agressivo. Ao entrar no ônibus, pega uma mocinha grávida, empurra em cima de um casal de velhos. Pega um adolescente, joga contra a janela e vai onde está o motorista, ameaçando jogar o ônibus contra uma parede. As pessoas apavoradas correm para lá, correm para cá, o cidadão é muito forte. Quando de repente um homem de 70 anos, magrinho, pequenininho, levantou a mão e disse assim: amigo, o que é que você bebeu hoje? O gigante olhou para aquele cidadão e deve ter pensado: como é que essa criatura insignificante se atreve a conversar comigo? Mas o tema lhe interessava. Eu bebi vodka, e daí? E o outro: vodka? Puxa, é a minha bebida predileta. Lá em casa, minha esposa e eu gostamos muito de beber vodka nos finais de semana. Mas me diga uma coisa, você gosta mais de vodka pura ou com limão? Eu gosto de vodka de qualquer jeito. E ele: e vodka com lima? Já experimentou? Ah, na minha casa tem um pezinho de lima. E a minha esposa prepara um vodka com lima, que é uma delícia. Vamos fazer uma coisa? Vamos combinar, nesse final de semana, o senhor e sua esposa vão lá em casa tomar vodka com lima. Nesse momento, o gigante parou de fazer aquilo que fazia, começou a tremer, os olhos encheram-se de lágrimas, e ele disse assim: eu não tenho mulher, ela me abandonou há 3 dias. E o cidadão então se aproximou e disse mansamente: é mesmo? Puxa vida, vem cá, me conte como foi. E os dois sentaram-se, e ele pôs-se a chorar como uma criança. Um outro notável exemplo de inteligência emocional foi publicado pela Folha de São Paulo há cerca de 3 meses. Na maior favela de São Paulo, a favela de Heliópolis, todos os computadores da escola foram furtados. Quando o diretor chegou e viu que tragédia, ligou para a secretaria: não vamos repor, não tem outro problema de vocês. Foi ao delegado, deu parte ao delegado: infelizmente, não tem como achar na favela de Heliópolis computadores roubados de escola, não tem jeito. E ele então ficou pensando numa solução, e aí veio a ideia. Tirou uma tarde e fez uma romaria pelo bairro. Foi às farmácias, às padarias, aos supermercados, às pracinhas, conversando com todo mundo e dizendo: que pena, roubaram os computadores da escola. As crianças desse bairro não vão aprender informática. Todas as crianças das escolas públicas dos outros bairros vão sair da escola sabendo informática. Desses bairros não, porque a escola não vai repor os aparelhos. Que pena. Eles pensam que roubaram os computadores da escola? Não, roubaram das crianças do bairro. Resultado: em menos de uma semana, os computadores apareceram como por engano. Nós então possuímos formas diferentes de inteligência, em gradações distintas. E é isso, minha gente, que dá nossas habilidades, os nossos pendores, a facilidade ou dificuldade que temos para essa e para aquela área. Pablo Picasso foi um gênio na pintura, mas foi péssimo aluno, não conseguia passar de ano. Albert Einstein, o maior físico do século XX, foi reprovado em uma série no grupo escolar. E era um aluno tão medíocre que certa feita o professor chamou os pais do garoto e disse: olha, lamento informar a vocês, mas esse menino aí não vai dar para nada. Charles Darwin era um garoto tão sem vocação que não conseguia passar na escola. E o pai, como não sabia o que fazer, colocou-o em um seminário, pensou: talvez Deus ajude e seja padre. Mas o pequeno Charles fugiu do seminário. Aí o pai o capturou e colocou numa faculdade de medicina e pensou: talvez o avô, que foi médico,
a alma do avô o ajude, mas ele não conseguia passar de ano. E o pai, então desesperado, colocou a bordo de um navio que ia dar a volta ao mundo e pensou: enquanto estiver lá, pelo menos não me aborrece. E o pequeno Charles viajou, esteve no Rio de Janeiro durante 4 anos, voltou à Inglaterra e revolucionou a biologia do século XIX. No nosso dia a dia, quantas pessoas nós conhecemos assim? Pessoas altamente ilustradas, com títulos universitários, doutorado, pós-doutorado, mas não sabem trocar uma lâmpada, não sabem pregar um botão. Quantas senhoras analfabetas, mas entram em uma cozinha e preparam uma refeição que nos deixa de boca aberta. Quantos homens semi-analfabetos, mas cuidam de um jardim com uma riqueza de detalhes. Quantos indivíduos de uma inteligência lógica abstrata notável, mas são incapazes de coisas que requer um mínimo de trabalho manual, como um amigo meu, professor da faculdade de engenharia, não consegue tirar a carteira de motorista. Das pessoas mais brilhantes que eu conheço, foi reprovado 4 vezes, me falou: Ricardo, desisto, nessa encarnação não vou dirigir, não consegue. E a gente pergunta: mas como é que pode? São inteligências diferentes em graus distintos, mas o mais importante, lembra o professor Gardner, qualquer uma dessas formas de inteligência pode ser aprimorada. Hoje está cientificamente provado, embora parte da inteligência seja inata, genética, já vem conosco do berço, a outra parte é ambiental, é conquista pessoal, fruto do esforço, da dedicação, do próprio dinamismo da vida. Mas se nós temos então uma mente onde estão as inteligências, nós temos uma outra mente onde estão as virtudes, as qualidades morais. Ali nós vamos encontrar as sementes das virtudes que nos compete desenvolver com o tempo. Vamos encontrar ali a semente da paciência, a semente da tolerância, a semente da humildade, a semente da generosidade, a semente da perseverança, como sendo virtudes que nos compete, com os séculos, desenvolver a sua totalidade. Quando então Pascal vai nos dizer, no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós reencarnamos para isso, só para isso, minha gente. Nós reencarnamos só para isso, para desenvolver a inteligência e burilar o sentimento. Ele está nos informando que é aqui, no ambiente do planeta físico, diante desse mundo que nos assusta, que nos deixa perplexo, é aqui que nós vamos encontrar os elementos que propiciam o desenvolvimento dessas habilidades. É por isso que nós reencarnamos em situações tão diferentes. As situações que nós encontramos em cada encarnação é aquela que nós precisamos para desenvolver essa ou aquela inteligência, essa ou aquela virtude. E por isso nós vamos modificando o mínimo. Numa encarnação a gente vê o sexo feminino, numa outra o sexo masculino. Numa encarnação viemos numa classe social mais alta, em outra numa classe social mais baixa, para vivenciar todas as experiências que nós precisamos. E eu falava a respeito disso aqui nessa casa, num domingo pela manhã, onde nós temos um projeto chamado Projeto Ser Feliz. É um trabalho onde se reúnem senhoras da região de Santa Luzia, pessoas muito modestas, muitas analfabetas, outras semi-alfabetizadas. E nós estudamos com elas aqui o Livro dos Espíritos, numa adaptação que o IG organizou há alguns anos. E o tema era esse. E eu falei mais ou menos isso, e elas adoraram. Aí uma começou assim: na próxima encarnação eu quero reencarnar homem. Ah, na próxima encarnação eu quero reencarnar rica. Ah, eu quero reencarnar na Europa. Aí uma delas, muito animada, de nome Célia, disse assim: na próxima encarnação eu quero vir ou homem ou mulher. Ele não entendeu nada. Uai, Célia, que história é essa? Você quer vir homem ou mulher? Porque nessa encarnação Deus me mandou as duas coisas. Eu trabalho fora, cuido de filho, resolvo tudo lá em casa. Na próxima Deus tem dó, uma coisa ou outra. E eu me lembrei da história de uma senhora que se oferece como candidata em uma vaga que havia em uma empresa.
Ela então entrega o currículo, o gerente chama para uma entrevista, o gerente começa. Puxa vida, eu estou impressionado com o currículo da senhora. A senhora foi gerente de compra, gerente de venda, gerente administrativo, gerente de um monte de coisa, mas no currículo não fala as empresas que a senhora trabalhou. Sabe que eu só trabalhei num lugar. A minha casa, e garanto para o senhor, esse emprego aí vai ser fichinha diante de tudo aquilo que eu fiz. Nós então vamos encontrando aqui, minha gente, o caldo de cultura. Os elementos, as pessoas, as circunstâncias que nós precisamos para viver as experiências onde vamos desenvolver as nossas habilidades. Porque ninguém cresce com a experiência do outro. Alguém pode nos dizer, esse peixe, feito com este molho, é um prato primoroso. A gente pode até acreditar, dependendo de quem nos diz. Mas para saber, tem que experimentar. William Crookes, que foi o maior sábio inglês de sua época, conviveu durante 3 anos com um espírito materializado. Pesou esse espírito, mediu esse espírito, auferiu a sua pressão arterial, auscultou as suas batidas cardíacas, examinou o ar que o espírito exalava. Depois de 3 anos, publicou um livro chamado Fatos Espíritas, onde narra a sua experiência. Logo que o livro foi publicado, um dos maiores jornalistas de Londres, incrédulo, materialista, foi entrevistá-lo. E voltou-se e disse, mas Sir William Crookes, o senhor é a maior autoridade em física e química da Inglaterra. O senhor acredita na existência dos espíritos? E ele respondeu de forma notável, não. Eu não acredito nos espíritos. Eu sei que os espíritos existem. Notem que há uma diferença fundamental entre acreditar e saber. Acreditar pressupõe um sentimento de fé. É a experiência do outro. Eu creio, eu tenho fé na experiência do outro. Quando eu sei, não. Eu não preciso que os outros me digam o que é ou o que não é. Eu não preciso de provas, de evidências, eu sei. Isso faz parte do meu mundo íntimo. Então a reencarnação nos oferece as experiências, para que nós venhamos interiorizar para dentro de nós aquilo que nós precisamos para sermos pessoas melhores. Eu vou contar 2 exemplos pessoais apenas para ilustrar. Quando eu era mais jovem, ainda sem meus filhos, nas reuniões do Centro Espírita, eu notava que quando o assunto era criança, desencarnação na infância, morte na infância, eu notava que os nossos companheiros mais velhos se emocionavam. Alguns choravam as lágrimas. E eu não conseguia me emocionar. E eu ficava assim contrariado com isso. Eu cheguei a desenvolver até um certo complexo de inferioridade, sabe? Saiu o assunto, criança doente, o pessoal chorava. Eu queria, pelo menos uma lágrima furtiva. Nada, nada. E eu pensava assim, devo ser muito inferior mesmo. Foram passando-se os anos, casamento, vieram os meus filhos. E eu comecei a vivenciar com eles as pequenas dores do dia a dia. Naquela sequência histórica que os pais conhecem. Começa com a dor de barriga, depois vem as estomatites, que a criança tem fome e não consegue comer, porque a dor não deixa. Depois vem as otites, que sempre começam à noite, e aquela noite ninguém dorme. Vem as amigdalites, as diarreias, as viroses, as contrariedades, os machucados, que a gente vai lá e passa qualquer coisa que sabe que não funciona, né? Um curativozinho efetivo. E a gente vai crescendo, crescendo com eles, vivenciando as pequenas dores do dia a dia. E alguma coisa muda dentro de nós. E hoje, se vocês precisarem de alguém, que é manteiga derretida para coisa de criança, me chama. Uma outra experiência pessoal. Há cerca de 11 anos eu tive uma hérnia de disco muito grave. E foi a minha primeira experiência com dor física nessa encarnação. Durante 8 meses eu tive dor, que me acompanhou o dia inteiro. Depois desapareceu. Eu tenho certeza que após essa experiência, eu me tornei um pouquinho mais sensível às dores físicas das outras pessoas. Sei que vou ter ainda que sofrer outras tantas hérnias de disco, que espero venham em encarnações bem distintas, para chegar àquilo que eu preciso chegar. Mas algo aconteceu, algo mudou. É por isso, minha gente, que na nossa vida há tanto desencano,
contrariedades, sofrimentos, são experiências que nos convidam a desenvolver em nós aquilo que nós precisamos desenvolver. Por hipótese, vamos ao médico. O médico atrasa excessivamente. Depois chega a nossa vez, aquela consulta chutada, rápida, não examina direito, e atende aquele 1 milhão de telefonemas, essa coisa que a gente conhece. Termina a consulta, a gente está assim, aborrecido, e com razão. Mas isso tem para nós algum significado espiritual? Sim, porque nós estamos aprendendo naquele momento como nós não devemos agir com os outros. Naquele momento nós estamos sentindo na pele o que sente alguém quando atrapalha o nosso compromisso, quando desconsidera as nossas necessidades, quando não nos dá a atenção que nós precisamos. Nós estamos sentindo dentro de nós, nós estamos introjetando em nosso mundo íntimo os clichês mentais, os clipes emocionais de como se sente alguém quando é tratado dessa forma. Para quê? Para que jamais nós venhamos a fazer a mesma coisa. Isso é crescimento espiritual. Também as coisas boas que acontecem em nossa vida, os favores que nos fazem. Estamos assim diante de uma situação dramática, uma coisa grave, aparece um anjo do céu, resolve aquilo para a gente, sem nenhum interesse, e a gente fica assim, meu Deus, existe bondade, existe generosidade, parece que a gente se torna melhor com a bondade dos outros. Uma cena que eu vivenciei certa feita, mais ou menos assim. Automóvel, indo para o centro fazer palestra, salva um tempo. E a gente vai devagarzinho, de repente, explode o pneu. Tragédia, trocar pneu, debaixo de chuva, tendo que ir para o centro. A gente pega o guarda-chuva e vamos lá. Só que o macaco foi emprestado. Não está lá, não tem jeito. Vamos para o celular, fora de área. E não vai passar táxi ali. A gente pensa, é hoje. Acabou. De repente, encosta um automóvel, um fusquinha, saem 2 rapazes muito animados. Professor, o senhor aqui, o que é que houve? Deixa, a gente pega uma carta e troca o pneu e vamos embora, sem pedir nada. A gente fica assim, meu Deus, isso existe. E qualquer coisa que nos pedirem, nos próximos 30 minutos, a gente faz. Porque alguma coisa mudou dentro de nós. Isso é experiência de crescimento espiritual. Quando então Pascal nos deu essa notícia, nos informando para que nós reencarnamos, ele nos dá, minha gente, uma informação que é um tesouro. Se todas as obras espíritas se perdessem, mas nós soubéssemos disso, o que é que nós viemos fazer aqui? Nós teríamos elementos dentro de nós mesmos para fazermos aquilo que nos compete fazer. Porque milhares e milhares de almas reencarnam, desencarnam, reencarnam, sem se darem conta dessa realidade. Milhões e milhões de indivíduos já estão vivendo do nosso lado, absolutamente distantes dessa realidade. Pessoas focadas unicamente no dia a dia, preocupados apenas com coisas transitórias, vivendo atormentados com coisas que não têm nenhum significado profundo. Como um colega meu, médico, que é uma pessoa muito bem sucedida, e ele já conseguiu um certo patrimônio, mas não para de pensar nisso. E sempre que pode está falando das conquistas, das trocas de carro, das compras disso, daquilo. E como eu gosto muito dele, sempre que eu posso, tento dar um toque espiritualista. Até hoje não adiantou. Outro dia nós estávamos conversando, e ele falando que ia trocar o carro, que eu tinha comprado um sítio, ia para a Europa, aquela coisa toda. E quando ele respirou e parou, eu disse assim, ô fulano, olha só o que você tem aí, já dá para você viver bem até os 200 anos. Você não acha que está na hora de começar a pensar em outras coisas? Olha só, nós vamos fazer 50 anos de idade. Você não acha que está na hora de a gente começar a ter outras preocupações? Ele ficou muito sério. Eu pensei, é hoje. Armei o bote. Ele disse, Ricardo, você tem razão. 50 anos, rapaz. Temos que começar a pensar em outras coisas. Câncer de próstata. Não entende. Mas são indivíduos assim, cuja emoção é tão pobre, cujas expectativas de vida são tão simplórias,
Pessoas que vivem absolutamente distanciadas das necessidades reais. Como disse um cidadão de uma comunidade de base do Nordeste, referindo-se a um empresário, ele é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro. Eu me lembro de um personagem na coleção de André Luiz, que a mim me marcou muito. O personagem chama-se Gotuso. Gotuso, segundo André Luiz, era um médico que teve uma vida absolutamente normal, sem maiores problemas, sem dores importantes, sem doenças, sem nada. Os pais tinham boa situação financeira, teve uma infância feliz, formou-se sem dificuldade, casou-se com uma mulher que era uma criatura extraordinária, teve 3 filhos normais que nunca lhe deram problema, os pais morreram de velhice e ele também, próximo dos 80 anos, veio a desencarnar. Só que quando Gotuso acorda no mundo dos espíritos, descreve André Luiz, ele fica perplexo. Porque ele não tinha sido uma pessoa má, nenhum criminoso, ele não tinha vícios importantes, uma pessoa simplesmente normal. Mas quando ele acorda no mundo dos espíritos e vai fazer uma análise da sua encarnação, ele fica perplexo. Porque ele percebe que ele não havia vivido. Porque os 80 anos, do ponto de vista espiritual, não lhe contaram absolutamente nada. Mas quando nós começamos já nessa encarnação a entender isso, quando nós começamos a entender que a nossa vida é importante porque tem um significado, que nós reencarnamos para desenvolver essas habilidades, quando nós temos consciência disso, fica muito mais fácil viver. A vida flui de forma mais prazerosa, as preocupações têm uma importância menor, as contrariedades têm um peso muito menos significativo, porque nós começamos a desfrutar aqui a paz que Jesus desejava aos seus discípulos, porque o Espiritismo nos ensina, essa paz é para ser conquistada aqui, não é pagar aqui, não é penar aqui, não é sofrer aqui para receber o futuro. O Espiritismo nos ensina, é agora, é aqui, porque a morte, minha gente, não vai mudar coisa alguma. Indivíduo atormentado será espírito atormentado. Indivíduo deprimido será espírito deprimido. Indivíduo de bem com a vida será espírito de bem com a vida. Eu tenho um conhecido evangélico e às vezes ele gosta de me provocar. Ele diz assim: vocês espíritas vão todos para o inferno. Sabe por quê? Não tem uma explicação. É porque vocês fazem a caridade por interesse. Vocês fazem caridade aqui pensando no que vão receber depois da morte. E eu procuro explicar, ele não tem nada disso. Espírito que procura fazer o bem aqui, faz o bem aqui, porque o bem que ele faz bem. O bem que ele faz lhe torna uma pessoa melhor. Quanto nós somos felizes quando saímos dessa casa nas manhãs de domingo às 11 horas. Por quê? Porque conversamos sobre doutrina espírita com pessoas mais modestas. Porque percebemos que elas estão crescendo e nós crescemos juntos. O bem que nós fazemos não faz bem para ninguém, faz bem para nós mesmos. Daí a necessidade de conquistar isso agora. Não esperem a desencarnação, porque ela não mudará coisa alguma. Chico Xavier, certa feita, fez a Emmanuel, seu guia, uma pergunta muito inteligente. Disse assim: o que é que eu vou fazer depois da morte? Boa pergunta. Porque Chico era escriturário do Ministério da Agricultura. Ele passou a vida inteira datilografando, os outros assinando. Ele pensa: bom, lá não tem Ministério da Agricultura, não tem escriturário, é a única coisa que eu aprendi a fazer. O que é que vão me dar lá para fazer? Pergunta genial. E Emmanuel diz a ele assim: se você não cometer erros piores do que aqueles que já cometeu, após a sua morte, você vai ser médium. Vai ser médium, minha gente. Vai continuar sendo médium, porque a morte não muda coisa alguma. Há uma anedota que eu gosto muito, de um cidadão que era um pilantra, e morreu. Ao chegar do lado de lá, ele ficou encantado com a paisagem. Uma relva verdinha, não é? Aquele céu azul, um sol bonito, e pessoas de branco caminhando para um lado e para um lado. Ele sentiu fome.
Aí perguntou uma dessas pessoas, onde tem aqui uma picanha? E a pessoa, picanha? Ó, que não tem. Passou um tempo, sentiu sede. Perguntou uma delas, onde eu acho um suco de laranja bem gelado? Suco de laranja aqui? Não tem. Passou um pouquinho, ele sentiu tédio. E perguntou a ela, onde tem um campo de futebol para a gente jogar uma partidinha? Campo de futebol aqui? Não tem. O que esse povo faz? Aí viu uma turma indo para um lugar e perguntou, onde vocês vão? Ah, nós vamos recitar os salmos. Uma outra turma ia para outro lugar, e vocês? Nós vamos rezar o texto. Uma outra turma ia para um outro canto, e vocês? Nós vamos estudar a Bíblia. Aí ele não aguentou falar, nunca me disseram que o céu era isso aqui. Aí o outro falou, céu? O senhor está enganado. Isso aqui é o inferno. Isso aqui é o inferno. Porque céu e inferno, minha gente, são estados de consciência. Céu é o estado de consciência da alma que está fazendo o que deve fazer, que sabe que está agindo de forma correta, honesta, generosa, solidária. E inferno é o estado de consciência da alma culpada, que sabe que não está fazendo o que devia fazer. E essa alma já vive atormentada aqui. A inutilidade nos torna almas perturbadas aqui. Isso foi mostrado em um ensaio sociológico recente, que recebeu o nome O Complexo da Mãe de Portnoy. Era uma senhora de 50 anos que desenvolve uma depressão aguda e é internada. E a assistente social que vai acompanhá-la escreve então um livro narrando o diálogo entre elas. Ela é uma senhora casada com filhos. Os filhos cresceram, casaram-se. E há um momento na vida em que ela se vê privada da única coisa que sabia: criar os filhos. A síndrome do ninho vazio. Vem uma depressão tão grave que ela é internada. Mas o notável do diálogo dela com a assistente social é o seguinte: quando a assistente social começa a conversar com a senhora de Portnoy, ela se fecha, ela não quer falar, ela fica muda, depressiva. Mas quando o assistente social abre um espaço para que a senhora possa interrogar a ela sobre a sua vida, ela muda, os seus olhos brilham, e ela começa: minha filha, como você se chama? Onde você mora? Você gosta de bombons? Posso preparar para você uns docinhos? Mas quando o assunto é ela não quer falar. Na verdade, a senhora de Portnoy precisa voltar a ser mãe. A única coisa que ela havia aprendido na vida lhe foi roubada. E há um momento então no diálogo que é notável. Ela volta-se para a assistente social e diz assim: se você quer me ajudar, não me trate como um caso médico, nem me venha com hobbies para velhos. Se você quer me ajudar, deixe que eu adote como minha filha. Deixe que eu cuide de você. Carlos Gustavo Jung disse de forma corajosa: 30% das pessoas que eu atendo em meu consultório adoeceram por falta de um significado na vida. E perguntaram ao mais profundo estudioso da psicologia da adolescência: o que fazer para evitar que os grandes dramas da adolescência comprometam os nossos filhos? Droga, sexo precoce, delinquência escolar. E ele disse: leve os seus filhos a se integrarem em atividades comunitárias. O jovem que desenvolve atividades voluntárias tem 50% menos chance de se envolver com drogas, briga, gravidez prematura e fracasso na escola. E acrescenta: o jovem que ajuda o outro se ajuda a si mesmo. Aumenta a sua autoestima, ele se sente feliz. E perguntaram a um jovem que havia abandonado a família para se unir ao reverendo Moon: mas como você fez isso? Abandonou tudo, seus pais, irmãos, sua casa, para uma aventura. E ele então disse: meus pais queriam que eu estudasse, me casasse, tivesse filhos. O reverendo Moon me convidou para salvar o mundo. Meditemos, minha gente, sobre tudo isso.